Olá! Violência contra crianças, cultura negra, orientação sexual, direitos humanos e ética. Assuntos incluídos nos últimos anos no currículo escolar brasileiro. E alimentação saudável é o tema da vez. No programa de hoje vamos mostrar como as escolas estão se preparando para receber a nova matéria. Você vai ver também se na prática essas disciplinas chamadas de transversais já são usadas no dia a dia das nossas crianças. O Repórter Justiça está no ar. Proibir cantinas de escolas a venderem chocolates, alimentos com muitos açúcares, frituras, refrigerantes. Este foi um passo dado lá atrás pela legislação. Mas proibir parece não ter sido suficiente. Convencer adolescentes e crianças de que a alimentação saudável deve ser hábito, rotina, é uma questão de educação. A alimentação saudável precisa ser, de fato, ensinada. A nova lei inclui nos ensinos fundamental e médio o assunto educação alimentar e nutricional nas disciplinas ciências e biologia. O texto foi incluído no corpo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O tema entra como uma disciplina transversal. Deverá ser trabalhado de forma interdisciplinar. A alimentação saudável já é algo tão comum no dia a dia de algumas escolas que vai ficar bem fácil implementar a nova legislação. Nesta daqui, por exemplo, existe até uma cozinha experimental para as crianças. Elas aprendem da melhor forma, na prática. E qual que nós usamos, gente? Cacau! O hábito por aqui já está no sorriso deles. Toquinha e muita atenção para a aula começar. Bom dia, gente! Bom dia! Hoje nós estamos aqui para fazer uma receita de um biscoito saudável. Quem sabe qual biscoito que a gente vai fazer hoje? Isso mesmo, é um docinho de ameixa com coco. Para a receita nós vamos usar o cacau em pó, né? Quem já comeu cacau em pó? Então, eu vou deixar o cacau bem aqui. Vamos usar o coco ralado sem açúcar, tá? Açúcar de coco. Quem já comeu açúcar de coco? Que delícia, né? Não vai ser açúcar branquinha hoje, vai ser açúcar de coco. Vocês vão ver como que ela é gostosa. Farinha de castanha de caju, gente. Olha que delícia. Ela também vai estar na nossa receita. E por último, vamos usar a ameixa, que o nosso docinho é de ameixa. Fácil de fazer e gostoso, não é, pessoal? Tem gosto de uva. Gostoso. Esse brigadeiro fez bem pra mim. A escola é um local privilegiado para a promoção da saúde. A supervisora e engenheira de alimentos, Renata Pereira, conta que tudo começou há 10 anos, com uma simples observação da lancheira dos alunos. Um excedente de alimentos industrializados. E a gente observava que, assim, para os pais era mais prático, devido à correria do dia a dia. Mas a gente viu que isso não era o ideal. Nós começamos a observar na nossa própria comunidade escolar o índice que nós vemos hoje, os índices, né, as estatísticas aqui, a gente conseguiu observar que isso estava acontecendo. A criança já estava entrando no sobrepeso nosso trabalho é preventivo, porque hoje se fala muito em obesidade infantil, mas se nós trabalharmos na prevenção, desde a educação infantil até o ensino médio, a gente vai vendo que essa tendência é mudar. Na cozinha experimental é feito de tudo. Toda matéria tem espaço por aqui. Aqui as professoras elas buscam dentro do conteúdo, quer seja artes, matemática, português, ciências, elas buscam dentro do conteúdo adequar aquele conteúdo ao conceito de alimentação.
saudável para os alunos. Para a nossa comunidade já vai ser uma continuação daquilo que nós já estamos realizando e mostrar, né, até para as pessoas, né, para os familiares, né, envolver um leque maior. Acho que agora nosso passo seria esse, né, buscar envolver ampliar, né, não só para os pais e irmãos, mas de repente para a comunidade ao redor, fazer mais ações nesse sentido. Você acompanhou como a educação alimentar está sendo tratada em uma escola particular. E no próximo bloco, Cristiano Oliveira visita uma escola pública do Distrito Federal. Voltamos já já. A panela está vazia, os pratos sendo lavados, mas vamos voltar 15 minutos no tempo. É hora do recreio nesta escola pública do Distrito Federal. Os alunos fazem fila para a merenda. Mais uma volta no tempo. As merendeiras preparam o cardápio do dia. Está lá na parede. No dia da gravação, macarrão ao molho com ovo cozido, carboidrato e proteína. Pronto. Podemos parar de brincar na edição com o tempo e focarmos no alimento em si? A variedade depende do que é fornecido pela Secretaria de Educação, mas, invariavelmente, varia a cada dia. O cardápio exposto serve também para que os pais saibam o que os filhos vão comer na semana. Talvez algum deles tenha intolerância a glúten, por exemplo. Daí o jeito é mandar a merenda de casa. Esta escola é um exemplo de que alimentação saudável já é assunto discutido neste ambiente. A luzinha amarela já está acesa, né? De que tem que ser feita alguma coisa. E a gente nota que os meninos hoje eles têm uma dificuldade para fazer o exercício físico. Como nós, na minha época, por exemplo, nós fazíamos aula de educação física de uma forma bem prazerosa, né? E hoje os meninos têm uma preguiça, uma moleza, né? A gente sabe que o uso da tecnologia atrapalha bastante também. Os meninos não se exercitam, as brincadeiras são brincadeiras mais todo mundo sentadinho, quietinho, né? Então, isso dificulta. Então, é um trabalho que eu acho que é importante ser feito na escola, sim. E a nutrição não foi introduzida no dia a dia da escola por imposição da diretora ou da Secretaria de Educação. Foi uma escolha da comunidade escolar. Pais, professores, o que é ensinado aos alunos é definido por todos, juntos. Nós elaboramos um projeto político-pedagógico ou proposta pedagógica, como alguns chamam, e dentro dessa proposta, que é elaborada pela comunidade escolar, toda a comunidade escolar, professores, pais, alunos, né? Nós procuramos contemplar nessa proposta os temas que nós achamos que são necessários a serem trabalhados. Detalhe, as disciplinas transversais podem ser alteradas no decorrer do ano letivo, mas sempre há as que permanecem de um ano para outro. Direitos humanos, ética, respeito estão sempre na pauta, como mostram os murais da escola. Tudo isso envolve o aluno ele ter uma visão crítica do seu próprio mundo. Tá? Quando eu falo de respeito, né, como a gente estava discutindo aqui anteriormente, o respeito ele é um ato que ele se produz entre dois indivíduos. Né? E muitas vezes, né, nós não percebemos que incorremos numa falta de respeito. Né? E nós vamos incorrer. Em algum momento da vida ou outro, nós iremos ter um ato desrespeitoso com alguém, consciente ou inconsciente. Então, essa questão da crítica em relação ao mundo e da autocrítica, que a gente precisa trabalhar, né, está profundamente relacionado nesse contexto. Né? Então, os valores, né, quem vai praticar esses valores precisa ter uma crítica, uma autocrítica muito grande. O professor Renan, que leciona Geografia, é o responsável pelo projeto interdisciplinar da escola. É um trabalho complexo e cansativo, porque exige a gente pensar o tempo todo. Né? Eu estou agindo da maneira mais correta? Eu estou sendo respeitoso? Não estou? Né? E o respeito e outros valores eles vão incorrer, como é natural na sociedade, em conflito com outras questões. Poxa, vai exigir um limite entre eu ser respeitoso e ser amável em algum momento.
né, eu vou ter que fazer uma crítica dura, mas tem que ser uma crítica mais respeitosa possível. Eu vou chegar um momento em que a harmonia, que é um valor, né, a harmonia em sociedade tem que ser trabalhada, mas uma situação desarmônica exige que eu me posicione criticamente ou de outra maneira, às vezes para validar um interesse meu ou o interesse do grupo. Como é uma disciplina transversal e interdisciplinar, pode ser discutida na aula de qualquer professor, sem comprometer os ensinamentos básicos, matemática, português. Eu já percebo, alguns alunos começaram a ter uma atitude mais respeitosa com alguns professores, inclusive comigo, aprendendo a levantar a mão e a falar e a escutar o outro colega quando dá uma opinião polêmica e entender que ele pode ouvir, pode discordar e ele não precisa ser agressivo com o colega, né? Então, essa atividade que envolve debate, que envolve produção de texto, envolve eu responder cada texto individualmente, escrevendo e tal, esse ato de trocar ideias com eles, dentro de limites, tem gerado boas respostas. Embora a gente ainda precise melhorar bastante, porque é um processo contínuo. Alguns alunos você alcança, outros não, e aí muda essa estratégia. E vamos aos poucos com passos de tartaruga, né? Mas resultados eles sempre aparecem. Se já foi constatado resultado positivo na aplicação desse tipo de ensino na escola, é de se esperar que falar de nutrição e boa alimentação também seja sucesso. É um tema que deve ser trabalhado na escola, não exige uma estrutura diferenciada, né? Eu acho que não é difícil, não. Agora, o que é bom porque todas vão trabalhar, né? Então, o aluno sai de uma escola hoje, muda de escola, ele vai ser atendido do mesmo jeito da escola anterior. Eu acho que essa questão é importante, faz a diferença para eles. E para fazer a diferença de verdade, a escola não pode ficar sozinha na empreitada. Às vezes a gente tenta mostrar para o aluno que um alimento que ele tem que comer, que é importante para a saúde dele, mas em casa esse trabalho às vezes não é feito. E aí fica complicado. Tem que ser uma parceria, né? Família e escola. Aliás, escola e família tem que ser parceira em tudo, sempre. Você ouviu aí a diretora dizendo que é sempre importante a participação da família para o sucesso de disciplinas como esta. A Ana Carolina faz o dever de casa. Ela sempre faz os lanchinhos do Ricardo e do Rafael, os lanchinhos para eles levarem para a escola. E um lanchinho é diferente do outro. Por quê? O Rafael, de 3 anos, tem diabetes tipo 1. A descoberta foi há 2 anos, tempo suficiente para a adaptação do Rafael. E isso foi mais fácil por causa das brincadeiras. A Ana Carolina pede aos filhos que façam pratinhos saudáveis. É uma maneira de apresentar os alimentos de forma lúdica, das frutas de plástico para as reais. Fruta é algo sempre presente nas lancheiras dos filhos. Eu tento fazer o lanche em casa justamente para eu ter a certeza do que eles vão comer. Então sempre tem uma fruta, algum bolinho que a gente prepara em casa, por exemplo, aqui tem um waffle feito com farinha de amêndoas, poucas coisas com açúcar, com farinha de trigo. Então sempre vão alimentos saudáveis. Isso é o que não falta na lancheira. Nada de industriais. Essa é a regra. O alimento que não vai cru, como frutas ou castanhas, é assado. A mãe usa um tempinho no início da semana para fazer e congelar o cardápio da semana inteira. Eu acho que você pode pegar um período do dia, eu trabalho, mas à noite eu estou em casa. Eu faço uma quantidade um pouco maior, por exemplo, os bolinhos de cenoura. Eu faço já uma fornada, congelo e vou mandando ao longo da semana. Então, exige apenas um pouco de programação, mas não é impossível. São coisas simples, não tem nada demais, é só uma questão de programação mesmo. A Ana conta que chegou a ser questionada pelos filhos sobre alimentos não saudáveis dos coleguinhas. Resolveu com conversa. Hoje é vista como um exemplo de boa alimentação na escola. Por incrível que pareça, muitas mães, inclusive as professoras, me ligam pedindo as receitas dos lanchinhos que eu mando para os meninos. Então, se a gente faz uma coisa gostosa, com cuidado,
acaba que você também vai mostrando que você pode comer bem, de forma gostosa, porém uma alimentação saudável. Como vimos, falar de nutrição na escola é possível com a estrutura que já existe. É bom para alunos, família. Essa parceria da escola com a mãe, com a família, ela é muito importante. Na escola dos meus filhos mesmo, eles têm um foco para essa questão da alimentação saudável e isso ajuda muito, porque a criança, o que ela aprende na escola, ela conta para o pai e para a mãe como uma novidade. Então, casa o discurso da família com a da escola e isso reforça na criança essa tendência de querer se alimentar de forma mais saudável. Eles acham legal isso. Então, eu acho super importante, porque é de pequeno que a gente tem que construir os hábitos alimentares. Então, trazer essa consciência para a escola, eu acho uma iniciativa muito boa. Outro dia eu fui na banca ali na frente, atrás de um aluno, e cheguei lá, eles estavam sentados comendo salgadinho, né? E eu chamei a atenção deles, mas junto com eles tinha uma outra mãe, junto com a filha também. E aí fica complicado para a escola intervir numa situação dessa, né? Mas quando eu vi, eu já tinha falado. Eu reclamei deles estarem lá comendo aquele tipo de alimento. Mas às vezes vem de casa, não deu tempo de tomar um café em casa, a família não tem tempo de acompanhar, que hoje é muito comum, né? E aí eles comem o que é mais fácil para eles, e aonde está mais fácil. A alimentação saudável é parceria. Escolas, pais, indústrias e nutricionistas também apoiam a nova lei. Não perca, é no próximo bloco com Dari Júnior. Corta, molda, separa. As frutas ganham novas formas na arte da alimentação saudável. Eveline é a dona da cozinha industrial especializada nisso. Aqui são preparados 5.000 lanches por semana. Vai tudo para escolas particulares e festas infantis. O cardápio tem combinações diferentes, mas muita coisa em comum. Eles são balanceados, são mais saudáveis, mais nutritivos e são muito saborosos, né? São muito gostosos. A pedido do repórter Justiça, Eveline montou algumas opções de lanche para demonstrar o poder nutritivo dos alimentos. Tem biscoito, sim, mas de aveia e linhaça. A criança, ela se alimenta e aqui contém muita fibra, né? Tem também a linhaça. Então, a criança aqui, ela vai se alimentar também do bolinho de cacau sem leite, né? Uma criança que tem alergia ao leite, ela pode ingerir, né, esse bolinho. E aqui a gente tem um pãozinho. Esse pãozinho, todos os recheios que a gente faz, a gente sempre coloca a Ora Pronobis. A Ora Pronobis, ela é rica em proteína, ela é rica em ferro, então aquela criança que está com problema de anemia, ela vai ingerir essa folhinha, é uma folhinha que a gente refoga com... Aqui é a carne, né? Então a gente refoga com a carne e aí coloca os legumes sazonais. Então, abobrinha, cenoura, a gente rala bem e faz um recheio bem saboroso para a criança. Fora que a nossa massa também é uma massa de batata. Então, é sem leite e sem ovo. Então, a criança que tem alergia ao ovo também, ela tem a possibilidade de comer uma comidinha gostosa, né? As cores dos lanches também chamam a atenção, mas não estão ali à toa. É o caso do pãozinho rosa. E esse rosinha a gente coloca da beterraba. Então, a parte de cima aqui tem o cacau, tem o pãozinho de batata e essa parte aqui é beterraba. O recheio também sempre nutritivo, né? A gente sempre faz ele muito nutritivo para a criança que não aceita, né, os recheios, os verdinhos, conseguirem comer. Então, ao invés do cheiro verde, a gente coloca a Ora Pronobis também. Aí o recheio é de frango desse. Mini hambúrguer? Sim, mas não dá para chamá-lo de fast food. O mini hambúrguer, todo mundo gosta, né, do hambúrguer, então a gente resolveu fazer ele bem mais saudável. É bem mais balanceado, então assim, ele não contém leite e nem ovo. Aí tem alface, tomate. A carne dela, a carne moída desse mini hambúrguer, ele também é todo rico. E aí eu vou falar de novo, né? Tem a Ora Pronobis, tem a cenourinha ralada, tem a linhaça, tem a aveia. A gente faz um hambúrguer bem saboroso, bem molhadinho, né?
e a criança ela consegue comer. E o que dizer deste croissant de goiabada com açaí? Todo mundo, né, conhece o açaí, sabe que ele também é muita fonte de proteínas, sais minerais, é rico em ferro. Então, para a criança é maravilhoso. E a gente ainda faz uma carinha, né, para ficar bonitinho. Então, nosso bolinho. Esse bolinho daqui é um bolinho de banana, sem leite também, em formatinho de ursinho. A gente sempre coloca algum grão, né, alguma fibra para complementar. Então, assim, um bolinho de banana semi-integral, com aveia, com linhaça, tá? E aí a gente faz no formatinho bonitinho. E o bolinho de cenoura, que não é feito só de cenoura. Vocês já comeram uma abóbora dentro de um bolo de cenoura? E já sentiram um gosto? Não tem gosto de basicamente nada, né? Então a gente também inclui. Criança que não gosta de abóbora, ela vai comer esse bolinho, porque ela não sabe que tem uma abóbora aqui dentro. A Eveline é bióloga e foi professora de ciências. Já nessa época, ela via que o lanche dos alunos não era tão bom assim. Muita fritura, gordura, biscoitos recheados. Aí, ela topou ser sócia na cantina da escola. E desde então, a preocupação com a qualidade dos alimentos das crianças só aumentou. Quando eu aceitei a proposta da cantina, da sociedade na cantina, eu já fui nesse intuito, né? Essa preocupação que eu sempre tive, né? Com o Enzo, antes também, sobre a alimentação. Porque antes da cantina eu era professora e eu via a criançada comendo muito mal. Então, quando veio essa oportunidade, eu aceitei e eu quis que a cantina ela fosse gostosa, linda, saborosa e saudável, né? E que as pessoas, os pais também pudessem entrar, tomar um café e também ter acesso, né, a essa alimentação mais saudável. As receitas são testadas com o filho Enzo, de 7 anos. Ele é o degustador oficial da empresa e sabe muito bem o benefício disso. Eu acho muito gostoso. Tudo? Tudo. Mas não é só gostoso, tem uma coisinha a mais, né? É bom para a saúde? É, Por quê? porque tem fruta, tem legumes, tem orgânicos. A nutricionista Fernanda Monteiro diz que o incentivo à saúde alimentar desde a infância pode criar uma consciência para o futuro. Hoje a gente está vendo uma questão de obesidade muito grande, né, na vida adulta e até em adolescentes. E a infância, a parte da alimentação na infância, ela tem essa importância para já prevenir um adolescente obeso e um adulto obeso. Essa questão nutricional, ela vai desde a introdução alimentar, né, no empenho que a mãe ou o cuidador tem e a variedade que a gente pode estar oferecendo, que é a formação de hábitos dessa criança que ela vai levar para uma vida adulta depois. Para ela, incluir o tema da alimentação saudável no currículo escolar é uma iniciativa capaz de trazer bons resultados. Se a gente for contabilizar aí em uma semana, são várias horas que a criança passa e nem sempre a mãe está presente ou o pai está presente em casa para estar ajudando nessa educação nutricional. Então, a escola entrando como uma forma de apoio é de extrema importância, porque ela pode ali, a professora e os coleguinhas estarem levando isso também para casa, né? Bem deliciosa. É isso, o nosso programa chegou ao fim. Para rever, acesse tvjustiça.jus.br e o nosso e-mail também está à sua disposição. repórterjustiça@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Um abraço. Tchau, tchau.